Esse filme, pelo menos, não é só mais uma biografia ruim. É só uma reflexão pobre sobre a fama. Ou, na verdade, o depois da fama, né? Um ex-apresentador e comediante de sucesso está em uma fase ruim da vida. A grana vai ficando cada vez mais rara, o sucesso também, e preso aos seus bordões, ele vai ter que agora encontrar um jeito de dar certo em uma nova chance que recebe. Essa é a sinopse de Malandro, o errado que deu certo. O filme tem a direção de Marco Antônio de Carvalho, o roteiro de Pedro Antônio e também do próprio Sérgio Malandro, que aqui é o protagonista dessa história. O filme inicialmente se põe como uma autossátira, né? Sérgio Malandro é personagem e também ator, digamos assim. O filme ele tem um ponto de partida bom, mas se perde ao não conseguir criar uma lógica narrativa, a mínima lógica narrativa possível. Não existe aqui. Todas as questões da fama, do que acontece depois do sucesso, por tentar ficar exageradamente fazendo humor com isso, acaba jamais saindo do senso comum, jamais. Quando tenta refletir um pouco mais sobre a dor desse ex-comediante de sucesso, ex-ator de sucesso, ex-apresentador de sucesso, o máximo que consegue é ficar repetindo a mesma abordagem quase que do começo ao fim dessa proposta. Assim como o próprio Sérgio Malandro não cansa dos seus bordões, o filme também não cansa, né? A lógica narrativa dele fica sempre em torno das mesmas questões, presumindo que o desfecho será suficientemente impactante para compensar tantas piadas horrendas, tantas cenas deslocadas e tantas subtramas que muitas vezes nem conseguem ter um final, nem conseguem ter um desfecho propriamente dito. O filme esquece o que estava falando e passa para o próximo assunto. Tem muita coisa que não se conecta ao núcleo dessa história, muita coisa. Há uma tentativa voraz de autopromoção constante. Em vez de deixar as situações falarem por si, na tentativa de recriar a imagem de Sérgio Malandro, o filme coloca uma personagem que entra como convidada para falar explicitamente o que deveríamos saber. Ele ajuda crianças, ele tem isso, ele é benevolente, ele faz aquilo. Daí o filme dá uma guinada, né? Sai das sketches sem fim e tenta mostrar esse Sérgio Malandro mudado depois do encontro que teve com a morte. E olha como esse sujeito é bom. Ele mesmo, né? Ele, inclusive, já que é o roteirista, ele mesmo falando torto e direito que é bom. Eu sou bom demais, eu sou bom demais. Eu sou tão bonzinho, por que as pessoas não gostam mais tanto de mim? A aposta em um melodrama demonstra desespero em causar emoção com uma história que definitivamente a única coisa que não tinha era emoção. Não tem. Desespero é uma marca desse filme, inclusive. Ele entende tão mal a função da propaganda no cinema que até o merchandising é forçado diretamente no texto. Diretamente. Olha, estou tomando um café, não sei o quê. Olha, estou tomando um não sei o quê, não sei o quê. É quando o filme deixa de ser cinema e passa a ser um outdoor. É patético. Na vontade de falar que seu protagonista tem muito mais a oferecer do que as onomatopeias irritantes, o filme passa a ser uma metáfora perfeita para como ele é só isso, irritante. Em um dado momento, a história promove a ideia de que seus bordões não podem ser mais ditos. Só que o personagem só volta a funcionar na história dele mesmo após a volta dos bordões. Ou seja, o filme ele tá indo contra ele mesmo. O filme é um contrassenso do que estava tentando dizer explicitamente, é isso. E, assim como o seu protagonista, não há nada engraçado no final das contas, né? Tudo é fruto aí dessas piadas tão básicas que você vê essas piadas dobrando a esquina, sabe? Eu não tô dizendo nem as onomatopeias, mas esse lance da pegadinha, esse lance... Ai, cara, que agonia. Inclusive o filme tem até umas tentativas forçadas de não ser engraçado. E aí isso poderia quebrar a expectativa e ser engraçado, né? Dar a volta e fazer humor, fazer rir. Não acontece, não acontece. Ele é só não engraçado mesmo, é só isso mesmo. Só que fora isso, o maior problema, como eu disse lá no começo, é a falta de uma lógica narrativa. A falta de memória do filme em relação a si mesmo é gritante e gera uma desconexão enorme entre várias cenas. Em um dos muitos segmentos que parecem apenas encher linguiça, temos um diretor inicialmente muito interessado em contratar o Sérgio Malandro, e enquanto que a produtora tá total desinteressada. 2 sequências depois, sem não ter nada comentando isso, absolutamente nada, o diretor se torna o reticente e a produtora passa a apoiar a ideia. Do nada! Cara, essa é apenas uma das várias sequências que ilustram a falta de continuidade entre as cenas, contribuindo para a inconsistência geral do filme, geral. A lógica do roteiro é tão falha que um incidente vivido pelo personagem é completamente esquecido e posteriormente ressurge de forma aleatória na trama. Malandro sofre um choque elétrico e é levado ao hospital, né? Mas de repente aparece em casa, na cama. Mais tarde, após cair em um bueiro, em cenas claramente inseridas sem nenhum planejamento prévio, a cena que é pra socorrer, ó, gente, tá precisando de uma cena assim, vamos colocar.
Ele nem aparece direito nessa cena. Enfim, depois de cair nesse bueiro, ele volta pro hospital e só então é que comentam o choque anterior. O filme deu um salto temporal e eu não vi, foi? É tanta coisa contribuindo para a impressão de um filme remendado que eu sinto pena do diretor, cara. Sinto pena, de verdade. Porque o diretor, ele teve que se desdobrar para fazer funcionar os 4 cenários distintos, o máximo que tinha, e os 3 atores ali do elenco. Fora todos os convidados, né, que provavelmente tinham 1 ou 2 dias pra gravar tudo aquilo dali. Enfim, dentre os 3 atores principais, um é o Sérgio Malandro, totalmente forçado, tentando não ser forçado e ao mesmo tempo super forçado. E os outros 2 são 2 jovens que claramente não compreenderam o texto, não conseguiriam sustentar um filme. Às vezes, um deles ri quando deveria ser sério e fica sério quando deveria rir. É uma confusão absurda. Se a intenção era mostrar como o improviso pode ser desastroso para o cinema, isso foi plenamente alcançado. Malandro, o errado que deu certo, apresenta como um ator e comediante decadente não consegue retomar a carreira. A metalinguagem funciona, porque através do filme fica claríssimo porque a sua carreira decaiu. Porque é um grande vazio de ideias. As piadas do filme são irritantes, óbvias, banais. O drama proposto, principalmente ali no final, e um ator e um personagem completamente deslocado naquela situação, só não é pior do quanto ele se repete em bordões e nessa tentativa de emplacar filosofias desencontradas e superficiais, um blablaísmo que ele faz, que tenta demonstrar a capacidade de improviso ali do protagonista, só que termina numa piada de tiozão que nem o sorriso amarelo cabe. Usar as piadas que não tinham graça alguma servem para provar que não tinha graça no palco, não tinha graça na TV e agora também não tem graça no cinema. Esse roteiro poderia ser tranquilamente resumido em uma frase impactante de um coach charlatão. E nem precisa ser quântico. Nem precisa.